Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos 15 e 16, que dizem: Eles, porém, lhe disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Bom, meus amados, estamos vendo aqui essa situação de Atos capítulo 12, que o apóstolo Pedro estava preso, a mando de Herodes, que queria levá-lo a julgamento e, por fim, executá-lo, como havia feito com o apóstolo Tiago. Ele tentou a mesma sorte com outro apóstolo. Bom, o anjo de Deus é enviado, liberta o apóstolo Pedro da prisão, o deixa, e o apóstolo Pedro o deixa, claro, livre na cidade. O apóstolo Pedro vai aqui à casa onde os cristãos estão reunidos e bate a porta. Uma serva, uma ajudante lá avisa: olha, é Pedro lá fora, eu ouvi a voz dele. E as pessoas acham que ela está louca, que ela, enfim, perdeu o juízo, porque era muito medo, né? Medo da perseguição, ou era muita esperança, enfim, talvez ela estivesse meio atordoada com a situação, estivesse fora de si realmente, né? As mulheres nessa época aqui realmente tinham essa pecha. Os homens muitas vezes não acreditavam no que as mulheres diziam. Infelizmente, é esse comportamento machista que persegue a cultura e a sociedade até os dias de hoje, né? Por mais que o próprio Jesus combatesse isso, tendo mulheres próximas a si e conversando com mulheres de uma maneira que, naquela época e até em épocas recentes, não era sequer permitido, né? Jesus estava muito à frente do seu tempo e está à frente até do tempo de hoje, e sempre estará, porque ele é eterno e os comportamentos dele, os princípios dele, são muito mais avançados do que a gente ainda conseguiu abarcar. Então, a primeira coisa, a gente está vendo aqui esse machismo. O machismo era estrutural porque, por exemplo, o testemunho de uma mulher não era aceita em juízo, não era aceito diante de um juiz. Era um testemunho dito inválido. Se uma mulher, por exemplo, tivesse visto: olha, eu vi o homem tal assassinou o homem tal, ali no beco escuro eu vi, não era considerado. Se fosse 2, 3 mulheres, não era considerado. Um homem, testemunho de um homem, valia mais do que o testemunho de 3 ou 4 mulheres, para vocês terem uma noção de como isso era um machismo tão presente. E então, o que uma mulher dizia não era levado muito em consideração. E nós vemos um acontecimento semelhante, por exemplo, na ressurreição de Jesus Cristo, que Jesus, até desafiando esse machismo estrutural, fez questão de se manifestar primeiramente a uma mulher, a Maria Madalena. E veja só, se o testemunho das mulheres não era aceito na sociedade em geral, ora, Jesus deveria, né, aparecer primeiramente a um homem, né, para já começar a divulgação a partir de uma fonte, entre aspas, válida na sociedade. Mas Deus não se submete a esses ditames absurdos da cultura de uma dada época. Ele, então, o que ele fez? Ele apareceu justamente a uma mulher. E a primeira testemunha da ressurreição de Jesus, então, foi Maria Madalena, a primeira a anunciar a ressurreição de Cristo. E anunciou aos outros apóstolos que, a princípio, também não acreditaram. Foi como com essa mulher aqui, que em Atos 12, como se dissesse a Maria Madalena, né, coitada, ela está numa expectativa, né, está triste porque perdeu Jesus, está com esperança, né, com, quem sabe, né, ou teve um sonho, ou teve uma alucinação. Coitada, ela não está bem, a gente tem que compreender, é um momento de luto. No luto, a pessoa muitas vezes pode ver coisas, né? Coitada de Maria Madalena e coitada dessa mulher aqui em Atos 12 também. Então veja como muitas vezes esse machismo atrapalha o homem de escutar a mulher. Escutar o que a mulher está percebendo, dificultar o homem perceber que coisas estão acontecendo no lar, coisas estão acontecendo nos filhos, no relacionamento do casal. A mulher está testemunhando, está comunicando ao marido, fala: olha, atenção, isso aqui parece que está com problema, isso aqui parece que está se desvirtuando. Seja relação marido-mulher, seja relação, né, de uma irmã com um irmão, enfim, uma mulher comunicando a um homem.
Pode ser uma funcionária com seu patrão. Muitas vezes o homem não dá ouvidos, porque acha que a mulher é muito emotiva, muito emocional, né? Ou às vezes imagina coisas, o que acontece, claro, pode acontecer. Só que sempre deve se analisar, verificar, porque é uma pessoa comunicando algo, expressando algo. Veja só, essa diferença ocorre, queridos, porque em geral, veja só, em geral, o homem tende a ser mais mente, mais cabeça, mais cérebro, e a mulher tende a dar mais ouvidos às emoções. Então, o homem, por ser mais racional, não estou comparando o racional com o emotivo, como se um fosse melhor ou pior. São diferentes. O que é diferente, a gente não precisa dizer que um é melhor, que é pior, o outro é pior. Não, são diferentes, e os diferentes, perspectivas diferentes, se complementam para ter uma visão do todo. Essa é a sabedoria de Deus, queridos. Por que Deus criou um homem e uma mulher? Para terem duas visões diferentes, um compartilhar uma visão com o outro, os dois entrarem então numa comunhão, analisarem juntos a situação e cada um com a sua contribuição enxergarem o todo de uma melhor forma. Isso é bem óbvio. Bem óbvio, que eu estou dizendo que não tem nenhuma novidade, é bem óbvio. Só que as pessoas querem, né? Qual a visão é superior, do homem ou da mulher? É sempre essa dicotomia, sempre essa briga entre os sexos, que nunca foi a intenção de Deus. Ele fez o sexo para se complementarem, um ajudar o outro a entender o mundo. Se o homem é mais racional, coitado, que o homem não percebe que boa parte do mundo é envolvido de emoções. Tem a ver com esperança, com desejos, com vontades, com aspirações, com angústias, com estresse, com anseios. Muitas coisas vêm desse mundo emotivo. E também a mulher, por estar envolvida nesse mundo emotivo, às vezes ela se atrapalha com coisas mais objetivas, com coisas um pouco mais, que dependem um pouco mais de uma lógica direta. Um tem que ajudar o outro, queridos. Até porque as duas informações são riquíssimas e são importantíssimas. Um ouvindo o outro, eles chegam a uma conclusão muito melhor, porque o Evangelho diz. Quando há dois, um esquenta o outro no frio. Agora, se for só um só, como vão se esquentar? Se houver dois, eles são capazes de resistir a um que vem contra eles. O cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper. Então, que o homem não caia nesse erro de não ouvir a mulher. E também o oposto, vice-versa. Que a mulher não caia no erro de não ouvir o homem, porque o homem parece muito seco, muito direto, muito racional. Não, ambos têm que se ouvir. Não que um esteja certo e o outro errado. Às vezes os dois estão certos e os dois estão errados. A questão é pegar um pouquinho de cada um, uma pitada de cada coisa e entender o todo juntos. Juntos. De novo, não apenas de relacionamento marido e mulher, que ainda mais isso é importante, mas também em relação de trabalho, relação de amizade, em tudo. Ouça o outro. O outro percebe coisas que você não percebe. Então, essa mulher aqui estava testemunhando, estava comunicando algo e as pessoas não estavam dando ouvidos. Estava dando 1000 explicações. É o anjo, ela está fora de si, ou isso, ou aquilo, menos o que ela estava dizendo era verdadeiro. Então, que a gente ouça, queridos, as pessoas. A gente precisa ser mais ouvidos, dar mais atenção ao que as pessoas dizem, porque aí a gente vai aprender muita coisa. Ouça o feedback, né? Às vezes até em relação a você mesmo. É muito difícil você identificar os seus defeitos, porque a gente tem dificuldade de praticar o que o Evangelho diz, examine-se o homem a si mesmo. Então ouça o que um feedback de uma pessoa, a pessoa lhe diz, olha, isso aqui que você fez não é legal, isso aqui você pisou na bola, esse seu comportamento está equivocado, não é o ideal. Ouça o feedback, ouça o que as pessoas lhe dizem. Se você quer crescer, quer melhorar, ouça o feedback, ouça o que as pessoas te informam, e aí, claro, verificando se aquilo tem realmente a ver com a realidade ou é só algo que a pessoa percebeu equivocadamente. Mas aprenda, vamos ouvir a todos. Veja aqui, quem estava certo era essa mulher, que no meio da madrugada anunciou que um preso condenado à morte estava solto. Se eles tivessem, não credulamente acreditado, mas, bom, vamos verificar. Está trazendo uma informação, vamos verificar. E assim é a vida. E o Evangelho, desde o início, sempre combateu o machismo,
Deus, desde o início, sempre combateu o machismo, colocando a mulher e o homem como amigos, companheiros de vida, e um para cuidar do outro, um para contribuir na vida do outro. Assim deve ser, que todos deem ouvidos um ao outro e assim a gente cresce. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.